vocês. O Pensando Top 5, o segundo Pensando do Top 5 aqui do canal está começando. E para esse vídeo nós trouxemos o Top 5 aqui do Eliseu, aqui do canal Animações. Desenhos animados, longa-metragens que fizeram muito sucesso, que nós consideramos muito legais, muito importantes, né? E que trazem histórias bacanas, personagens inesquecíveis, canções belíssimas, e eu espero que vocês gostem. Vamos lá então? Vamos lá então. Número 5 da nossa lista aqui. Número 5 é o filme Os Incríveis. Os Incríveis nós já falamos aqui no canal, ele é do ano de 2004. A história é assim então, né? Se por acaso alguém ainda não viu esse desenho, essa animação fantástica na minha opinião, a história é assim: Roberto Pera, que é o Senhor Incrível, ele já foi o maior super-herói do planeta, salvando vidas e combatendo o mal todos os dias, né? Porém, após ele salvar a vida de um homem, né, que estava tentando se suicidar, ele é processado e condenado na justiça. Acontece ali uma situação bem engraçada e até chata, né, por assim dizer. Uma série de processos seguintes faz com que o governo tenha que desembolsar, né, uma alta quantia para pagar indenizações. E isso faz com que a opinião pública ela se volte contra os super-heróis. Em reconhecimento aos serviços prestados, o governo faz com que eles tenham um outro tipo de ação. Ele faz uma oferta, né, para que os super-heróis levem suas vidas como pessoas normais, sem demonstrar que têm superpoderes, né, sem que eles façam atitudes heróicas, que é o papel do super-herói. Isso que é complicado. Em troca disso, eles recebem uma pensão anual e acaba praticamente com a vida de herói dos super-heróis, né? 15 anos depois, Roberto Pera ele leva uma vida pacata com a sua esposa, que é Ellen ou Helena, depende da tradução aí também, e que foi a super-heroína, a Mulher Elástico, né? Eles têm agora 3 filhos, Violeta, Flash e o Zezé. O Zezé é muito engraçadinho, muito bonitinho, né? E o Roberto ele trabalha em uma seguradora e luta para combater o tédio da vida de casado e o peso extra que ele acumulou com o passar dos anos. Com vontade de retomar a sua vida de herói, ele tem a grande chance quando surge um comunicado misterioso, uma situação misteriosa, e ele é convidado para uma missão secreta em uma ilha misteriosa. E daí se desenvolve um pouco mais dessa história muito legal, fantástica mesmo. Os Incríveis é uma animação que eu particularmente considero fantástica. Ela traz o universo dos super-heróis e muito mais que os superpoderes, as suas imperfeições, da força e atitudes femininas. Ele traz a família como o ponto central, né? Isso é muito importante. A família como ponto central na resolução dos problemas e incentivo para viver cada situação difícil que se apresenta. Do vilão sem poderes. Isso é importante, que através da sua sagacidade e inteligência ele desenvolve habilidades, armas e arquiteta um plano quase que infalível. E disso isso eu gosto muito. Traz o herói fora dos padrões, aquele herói fora de peso, né, já com a idade um pouco avançada talvez, mas muito motivado e querendo voltar aos bons tempos. Apesar de várias situações complicadas, eles se mostram éticos e, acima de tudo, é uma ótima diversão para toda a família. É super recomendado essa animação aqui. Personagens fora da família, como o Gelado, a Edna, a Mirage, o próprio Síndrome, né? Eles compõem um filme fantástico, um filme maravilhoso. Por isso, está aqui na nossa lista o quinto do Top 5 animações. Número 4. O número 4 nós também já falamos dele, foi um vídeo que nós colocamos no Pensando Dicas, e é O Irmão Urso. O Irmão Urso ele é do ano de 2003 e diz assim a história: em busca de uma vingança por seu irmão ter sido morto por um urso, o índio Kenai
ele acaba sendo amaldiçoado pelos espíritos da floresta e é transformado em um urso. Logo aquilo que ele tanto tinha raiva, tanto tinha ódio, né? E ele é obrigado a viver sob a nova pele e começa a ver a realidade, né, a vida sobre a ótica dos animais. Logo ele faz amizade com outro urso, um ursinho menor, o Koda, né? Mas ele se vê em apuros quando seu próprio irmão, ou seja, o outro irmão, são 3 irmãos, já falei no outro vídeo, são 3 irmãos, um falece, que morre, que é o mais velho, o do meio que fica, e ele fica caçando ali, né, o urso, e ele, que é o caçula ali, né? E este irmão começa a caçar ele, né, também para fazer vingança. Olha só que interessante. Você assistiu o filme? Claro, é difícil quem ainda não assistiu, acredito que você já assistiu. Se não assistiu, cara, corre lá que é um filmaço mesmo, uma animação fantástica. O Irmão Urso ele traz uma história de amadurecimento, uma aventura muito bem elaborada na pele daquilo que até pouco tempo era o seu algoz, era o algoz do Kenai. Tem muito de empatia nisso tudo, a palavra mágica, empatia, né? Essa é uma palavra fantástica também. Situações engraçadas, aquela fuga dos estereótipos, a força do amor que tudo move e transforma, também faz parte, é muito presente, né, na animação. O desenho também, a animação, ela traz canções belíssimas, muito bem elaboradas, com o tema vivido, correto? E agregam muito para esse desenho, para essa animação. Irmão Urso eu considero um filme belíssimo, fantástico, com personagens marcantes, uma história intrigante e com toda certeza é diversão garantida. E o número 3? O número 3 é o Rei Leão, da minha lista, o Rei Leão. O Rei Leão é um filme de 1994, uma animação muito bacana também. Mufasa, que é o Rei Leão, e a Rainha Sarabi, eles apresentam ao reino o herdeiro do trono, que é Simba. O recém-nascido recebe a bênção do sábio babuíno, o Rafiki, mas ao crescer ele é envolvido nas artimanhas do seu tio Scar. Esse cara é importante, também muito importante. O invejoso e maquiavélico irmão de Mufasa, que planeja livrar-se do sobrinho e herdar o reino. Olha só que terrível, né? Quem já não viu essa história aí do Rei Leão? O Rei Leão é uma animação, né, é a longa-metragem mais antiga aqui da minha lista do top 5. Né? É aquela mais belinha, por assim dizer, ele pegou a minha adolescência, né, quando esse filme apareceu, quando ele foi lançado. Mas é um filme emocionante, é um filme belíssimo mesmo. Dificilmente as pessoas conseguem conter as lágrimas em determinadas cenas aí, correto? Uma em especial, com certeza você já lembrou aí, eu tenho certeza disso. A história, ela leva o leãozinho pequeno, ferido e apavorado com a morte do pai, para bem longe da sua família. Ele vive momentos muito bons com os novos amigos que ele faz. Tem um vilão que também é um dos meus favoritos, é um vilão que eu acho muito bacana, que é o Scar. Eu gosto dos vilões também. E deixo aqui já uma dica, um spoiler, né? Nós iremos fazer também um vídeo especial só sobre vilões no futuro aí. Mas voltando aqui para o Rei Leão, a animação ela fala ainda, né, de amizade, ela fala de superação, de vencer os seus medos, bloqueios e a força que o amor familiar tem. Isso aí é inquebrável, é imprescindível na vida aí das pessoas e no nosso caso dos personagens aqui da animação. Personagens como Timão e Pumba trazem humor, são engraçadíssimos, correto? Mufasa é o papel do pai sério, né, do líder importante. O Simba vive as suas fases, né, a adolescência, a fase infantil ali e a fase adulta, e se torna um líder forte e justo. Scar e as hienas, eles têm a sua vingança, que eles tanto queriam, tanto planejaram, né? Tem seus momentos de domínio, não dá para tirar esse mérito deles, mas acabam tendo o final que merecem. No final eles acabam, né, perdendo toda a batalha ali e acontecem algumas coisinhas. Uma animação emocionante, empolgante, que agora, há pouco tempo, ela ganhou até uma live action. Eu considero um clássico das animações, uma história muito legal, muito bacana mesmo. Por isso, é o nosso número 3 na lista aqui do top 5. Universidade de Monstros é o número 2 da nossa lista. Universidade de Monstros é um filme que eu considero muito legal, muito bacana, fantástico mesmo, como os demais que nós já citamos até agora, né? Ele é um filme do ano de 2013,
Nós também preparamos aqui, logo nós iremos postar um vídeo falando só sobre o Universidade de Monstros. Mas para falar aqui do nosso top 5, o número 2, Universidade de Monstros, a história é mais ou menos assim. Mike Wazowski, fantástico Mike Wazowski, e James P. Sullivan, o Sully, né? Eles são uma dupla inseparável, né? Eles são inseparáveis em Monstros S.A., mas nem sempre foi assim. Quando eles se conheceram, ainda na universidade, os dois jovens monstros, eles se detestavam, eles se odiavam mesmo. Com Mike sendo um sujeito estudioso, mas não muito assustador, e o Sully surgindo como o cara popular e arrogante, graças ao talento inerente para o susto. Ele era realmente monstruoso, né? Após um incidente durante um teste, ali aquela aprovação na escola de sustos, os dois são obrigados a participar de uma Olimpíada. Obrigados, né? Porque tem um desafio, se você já não viu, né? É difícil também, vou falar de novo, difícil que ainda não viu, mas se não viu, procura lá para assistir, é muito bacana. E eles vão participar de uma Olimpíada de susto, uma gincana de sustos, né? A equipe deles, por sinal, é formada por uma série de monstros desajustados. Seriam uns fracassados, por assim dizer, né? Para o desespero do Sully, né? Para o desespero dele, puxa, como é que eu vou vencer? Como é que eu vou voltar para a escola? Como é que eu vou retomar a minha cadeira, por assim dizer? Ele era acostumado a viver com caras mais populares da escola. Ficou complicado para participar da Uzma Kappa, né? Este é o segundo filme da franquia, que teve em seu primeiro momento o Monstros S.A., que é um excelente filme, ele é maravilhoso também. Porém, na continuação, ou melhor, né, na história que antecede os acontecimentos do primeiro filme, nós temos o Mike, o Sullivan, o Randall Boggs, ainda, né, o Randy, ainda jovens, né, nos tempos da universidade, da faculdade, e vivem as aventuras dos livros, dos sonhos, das famosas fraternidades, festas e por aí vai, né? Esse filme ele traz muitas coisas legais, muito mais que diversão. Ele vai falar sobre trabalho em equipe, ética, motivação, planejamento, amizade, companheirismo, né? Tá junto, é intrínseco ali, capacitação, quebra de paradigmas e etc. Então tem muita coisa legal, tem muita informação nesse filme. Ou seja, ele é muito mais que uma animação infantil. Ele é uma animação para todas as idades, correto? Com muita coisa embutida para a reflexão e também para a diversão. A Uzma Kappa, que é essa equipe muito bacana aí, né? E tem os seus integrantes hilários, é uma equipe que faz realmente a diferença ali no desenho, na animação. Tem a Rouge, o Omega Rouge, a equipe ali dos assustadores, os mais fortes, os mais poderosos, por assim dizer, e as demais equipes que participam de uma gincana monstruosa e divertida, elas arrebentam mesmo, fazem um filme muito legal. Tem a quebra de recordes, inimizades, rivalidades, superação, aquela questão da vida universitária, ou seja, ele é muito bem amarrado, tudo bem amarrado em uma animação monstruosa ou fantástica. E o número 1, o topo da nossa lista, o número 1 da nossa lista é o Shrek. O filme Shrek, a animação Shrek de 2001, né? Em um pântano distante vive Shrek, na voz de Mike Myers. E para nós aqui, o primeiro, o segundo teve a voz do Bussunda. Não sei se você vai se lembrar disso, né? Um ogro solitário que se vê sem mais nem menos, né? Ele vê sem mais nem menos a sua vida ser invadida por uma série de personagens de contos de fada, né? Começam a invadir o pântano aonde ele mora, como 3 cegos, 3 ratos cegos, para ser mais preciso, um grande e malvado lobo, o lobo mau, né? E ainda 3 porcos, os porquinhos, que não têm lugar para onde morar, não têm onde morar, eles não têm para onde ir, né? Todos eles são expulsos dos seus lares pelo maligno Lord Farquaad, aquele gigante, aquele Lord grandão, aquele Lord muito perverso e malvado. E o Shrek é determinado a recuperar, né, a sua tranquilidade, a tranquilidade que ele tinha antes. Ele vai encontrar o Lord Farquaad, né, com seu grande amigo, não é tão amigo ainda, mas o seu companheiro de viagem. E eles vão até o Lord Farquaad
e acabam fazendo um acordo. Todos os personagens poderão retornar aos seus lares se ele e o seu amigo, o burro também é fantástico, um personagem incrível mesmo, né? Eles resgatarem uma bela princesa que é prisioneira de um dragão, né? A torre mais alta, né? A janela, a última janela, aquela história toda lá, né? Porém, quando Shrek e o burro eles enfim resgatam a princesa, logo eles descobrem que seus problemas estão apenas começando. E a história ela é fantástica, é muito engraçada, né? Eu sou meio suspeito para falar do Shrek, pois eu considero o número 1 em todos os quesitos. Para mim ele é o desenho, a animação número 1 mesmo. Se é claro, a gente pudesse avaliar, né, se nós fôssemos avaliar Shrek, ele tem 4 filmes. E na minha opinião, todos são excelentes. Acho que eles fecharam a saga, né, a franquia, com chave de ouro. Toda aventura foi fechada com chave de ouro. Dificilmente, na minha opinião, é claro, né, quando fazem a continuidade de um filme, de um desenho, uma animação, ele fica tão bom quanto a primeira. Eles mantêm o nível. Eu tenho essa impressão, né? Tem muitos exemplos assim. Mas o Shrek não. O Shrek de 2002, aliás, o Shrek 2 do ano de 2004, ele foi tão bom quanto o primeiro. As canções, os personagens, a história envolvente, né? O humor ali, ele é muito bom, né? O Shrek terceiro, que é de 2007, ele também não desaponta, na minha opinião, ele é muito bom também. E o Shrek para Sempre, que é o último, de 2010, ele fecha, né, a aventura, ele fecha toda a saga, toda a história, com chave de ouro mesmo. Uma aventura muito bacana, muito legal, fantástica mesmo. Shrek 1, né, o primeiro da franquia ali, ele seria com certeza o número 1, ele é o número 1 aqui da minha lista do top 5, sem nenhuma dúvida, né? Ele desconstrói toda uma narrativa de conto de fadas. Isso é importante, é legal. Aquela narrativa de perfeição e do viveram felizes para sempre. A princesa é uma ogra. O príncipe, ou o herói, que é o Shrek, ele também, né? Ele tem péssimos hábitos. Ele é ranzinza, ele é egoísta, ele reclama de tudo. Olha só que legal, olha que interessante, né? O seu melhor amigo e alazão é um burro. Sua jornada inicia-se por interesse material. Olha só, ou seja, o seu pântano, né? Eles vivem uma aventura de tirar o fôlego. Junte tudo isso aí a personagens de contos diversos, um vilão de baixo nível, né? A gente fala grandão, né? Para quem já viu ali, você vai ver a estatura dele, o baixinho, mas é um vilão muito bacana também, né? E dá essa história que todos nós conhecemos. Shrek, o ogro número 1, na minha opinião, do felizes ou do feios para sempre. Então, este foi o Pensando Top 5, o segundo vídeo desta série aqui, Top 5 do canal, e espero que vocês tenham gostado. Como eu citei ali, dos 5 filmes, tem alguns deles que tiveram continuidade e foram filmes legais, filmes bons, o 2, o 3, tem muitos deles ali que dão essa tonalidade. O Shrek, como eu já citei, para mim ele teve 4 filmes, e os 4 filmes conseguiu manter o mesmo nível, a mesma pegada, emocionante, empolgante, engraçado, muito bom. Se você pegar o número 5 lá, Incríveis, teve 2 filmes, o segundo demorou muito, mas quando ele veio, ele com certeza ele supriu toda a expectativa aí, né? Claro, nós falamos do Incríveis 1, mas o 2 também é muito bom. Tem também o Irmão Urso, o 2, o Irmão Urso, ele é muito bom também. Rei Leão são três animações aí, você vai gostar aí. Tem o terceiro, ele é um pouco diferente ali, é uma história contada com outro ponto de vista, mas ele é bom também. A Universidade de Monstros, tem a Universidade de Monstros e Monstros S.A., mas são 2 filmes fantásticos. E o Shrek, para fechar com chave de ouro a nossa lista aqui, o top 5. Eu espero que vocês tenham gostado. Ficou algum de fora, né? Mas
é difícil fazer uma lista, como eu já citei, é difícil fazer uma lista com top 10, com top 15 que fosse, porque tem muita coisa bacana, se é filme de ação, se é filme policial, se é animação, então desenho, né? Mas é bacana ainda aí. Nós fizemos a nossa lista, fiz a lista, a lista aqui do Pensando, e na minha lista com certeza teriam esses 5 filmes aí. Tem muita coisa bacana, eu gosto muito de desenho animado, muito de animação, mas na minha lista top 5 são esses aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe os comentários aí aquilo que você acha. Cita um desenho que você também, uma animação que você gosta muito e entraria na tua lista aí. Escreve a tua lista, o top 5, o seu top 5, aí só pra gente ver, a gente comparar. É legal, é bacana. Eu acho bacana essa interação. Eu agradeço muito a atenção de todos, o carinho. Teremos mais top 5 aí, né? 5 com outros conteúdos. A gente quer fazer aí o Pensando top 5 de filmes clássicos e também desenhos ou animações um pouco mais antigas, né? Aquelas dos anos 80, aquelas que passavam na TV, que tinham, não eram longa-metragens, né? Mas elas tinham a sua continuidade, ok? Eu agradeço a atenção, agradeço o carinho, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.